E aí, querido, querida, muito obrigado por estar aqui comigo. Agora é o seguinte, daqui para frente tu vai receber uma série de três vídeos, né, abordando assuntos da nossa língua portuguesa, na verdade, abordando isso aqui que a gente vai começar hoje, tu vai ter na sequência a partir dos vídeos 2 e 3. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter te cadastrado, muito obrigado pela confiança e pode ter certeza que essa série de vídeos que tu vai receber é uma série de vídeos com muito amor, muito cuidado e qualidade, tá bom? Então, vamos para a aula. Olha só, tu recebeu um materialzinho em PDF, então tu vai acompanhar essa nossa aula com o teu material em PDF. Tu já viu que o tópico da nossa aula é justamente as funções do que e do se. De repente tu pode perguntar assim, ó, Marques, por que tu escolheu essa aula? Por que tu escolheu funções do que e do se? Primeiro, porque funções do que e do se é tópico essencial para concurso, é tópico essencial para vestibular. Segundo motivo, funções do que e do se tratam, abordam na verdade um grupo de tópicos gramaticais dentro da língua portuguesa de extrema importância. Tu não está estudando só uma palavrinha, é função do que, é uma palavrinha só, o que não é só isso, o que pode ser um monte de coisa, pessoal, o que pode ser conjunção, o que pode ser partícula expletiva, o que pode ser pronome interrogativo, pronome indefinido, um monte de coisa que o que pode ser. O se, por exemplo, o se também tem várias funções, pode ser índice de indeterminação do sujeito, partícula apassivadora, partícula expletiva, tu viu tudo que o que e o se podem ser, portanto é de extrema importância que a gente domine esse assunto e por isso que eu escolhi justamente esse assunto para te presentear. Beleza? Vamos para a aula então. Olha só, segue no teu material, vocês perceberam que eu deixei um espaço para cada uma das funções do que, justamente para que vocês possam, para que tu possas ir utilizando ali, ó, aquele espaço em branco para copiar os exemplos. Tranquilo? Então vamos lá, olha só, primeira função do que. Qual é a primeira função do que aparece aí para ti? Está escrito o que? Substantivo. Bom, quando que o que será substantivo? Olha só, o que será substantivo quando ele estiver, primeiro, coloca aí, olha só, quando ele estiver marcado por um determinante. Marques, determinante, eu não lembro nem o que é determinante. Olha só, o que é o determinante? É justamente a palavra que tem a capacidade de substantivar outras palavras. Me dá um exemplo de determinante, Marques? Te dou, olha só. O um, o que é um? Um é artigo, artigo indefinido. Artigo é um exemplo de determinante. Outro exemplo de determinante, o artigo definido, mas só para fugir do artigo, né? Que eu peguei um artigo indefinido. Ó, artigo, numeral é determinante. Pronome é determinante. E adjetivo também é determinante. Então são as palavras que têm a capacidade de substantivar uma outra palavra. Então quando que o nosso quezinho será um substantivo? Quando ele estiver marcado por um determinante. De novo, para resumir, ó, determinante, artigo, adjetivo, pronome ou numeral. Tranquilo? Muito bem. Então, olha só, gente. Quando eu falo assim, ó, Marques tem um que, não esquece que esse quezinho aqui é acentuado. Ó, Marques tem um que de poeta. Percebam que esse que é de fato substantivo. Por que ele é substantivo? Porque eu tenho antes do quezinho, marcando esse quezinho, o um, que é justamente um artigo, artigo indefinido, artigo é determinante, se ele é determinante é porque esse quezinho é de fato um substantivo. Marques, o que é substantivo ele é sempre acentuado, perfeito, o que é substantivo é sempre acentuado. Então anota aí, ó, marcado por um determinante, sempre acentuado, beleza? Segundo exemplo, encontrei 4 quês no texto. Então estou lendo um texto ali, tem vários quezinhos naquele texto, olha só, encontrei 4 quês. Esse quês aqui já fica bem evidente que ele é substantivo em função do acento, né? Do acento circunflexo e porque antes vem o que? Vem o 4. O que é 4? 4 é numeral, numeral é determinante, então esse quês é de fato substantivo. Fechou? Segunda função do que? Olha só, o que aparece aí para ti? É o quezinho preposição, sim ou não? Sim, é o quezinho preposição. Bom, Marques, quando que o que será uma preposição?
Meu velho, o que é preposição quando esse que, ó, tiver o valor de quê? De. Muito bem, ó. Quando o que tiver o valor de, ele é preposição. Tá? Então, por exemplo, ó, temos que estudar muito para o vestibular. Eu não posso substituir esse que por de? Temos de estudar muito para o vestibular? Sim, tá? Tive que estudar bastante para o meu concurso. Tive de estudar bastante para o meu concurso. Percebam, esse que ele serve tão somente para unir termos, unir palavras. E ele tem o mesmo valor do de. Portanto, esse quezinho é uma preposição. Fechou? Terceira função do que? Terceira utilização do que? Bem fácil, barbada. É o que? Interjeição. Interjeição. Lembra inter, né? Infelizmente, o inter hoje não nos traz muita alegria, né, pessoal? Mas tudo bem, faz parte da vida. Então, olha só. Esse quezinho aqui, eu tenho certeza que ele é interjeição. Por quê, Marx? Porque ele está acentuado? Não. Ó, o quezinho substantivo também é acentuado. Lembra disso? Não, então não é só pelo acento, claro que não. Aqui é pelo acento e por isso aqui, ó, o ponto de exclamação. Porque o que o ponto de exclamação nos indica? Ele nos indica um sentimento. Pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, de dúvida, mas ele te indica uma intensidade, que é justamente a função da interjeição. A interjeição serve para isso. Ela expressa o que? Sentimentos. Então o quezinho interjeição é aquele que sempre acentuado e que vai te trazer uma ideia de sentimento. Surpresa, dúvida, alegria, saudade e assim vai. Tranquilo? Então, ó, que você ainda acredita nisso? Então chega alguém para ti e diz assim, ó, o Grêmio será tricampeão da Libertadores. Vai olhar para ele e vai dizer o quê? Que? Você ainda acredita nisso? É mais ou menos essa a ideia, tá? Perceba, surpresa, né? Tipo, não pode, não tem como. Então tá ali, ó, esse que é interjeição. Tranquilo? Quarta função do que? Quarto emprego do que? Olha só. Esse aqui, gente, ele é muito comum na linguagem coloquial. Vou de novo. Esse quarto quezinho, que vocês têm aí o título bonitinho, chamado partícula expletiva. Tá vendo? Muito bem, olha só, partícula expletiva. O que é a partícula expletiva ou partícula de realce? Tá? Nada mais, nada menos do que uma palavra que serve tão somente para dar ênfase. Tão somente para dar ênfase, por isso que eles chamam de partícula de realce, tá? Partícula expletiva ou de realce, porque ele dá uma ênfase maior, então somente isso. Tanto é que, pessoal, esse quezinho, olha só, quando eu falo assim, ó, quase que caio, percebam, eu não poderia chegar para ti e falar tão somente quase caio, sim ou não? Sim, tá? Senhor, mas tu é colorado, tu caiu, tá? Sem viagem, olha só, tá? Quase caio, é a mesma coisa, sim ou não? Sim, por quê? Porque esse aqui é partícula expletiva, ele só serve para dar uma ênfase maior, quase que caio, ó, tô dando uma ênfase maior, mas eu poderia falar tão somente quase caio. A partícula expletiva aqui, ela pode aparecer precedida pela forma é, então a gente poderia ter isso aqui, ó, é que, tá? É a mesma coisa. Também é uma partícula expletiva ou de realce. Então, olha só, ele é que é um craque. Fica até feio, né? Olha só quantos és aqui, ó. Ele é que é um craque. Parece que o cara deu uma travada. Pode escrever? Pode, embora seja muito mais comum na linguagem coloquial isso aqui. Tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Mas precisa? Claro que não. Olha só, eu poderia falar tão somente ele é um craque. Tranquilo? Então, esse quezinho ou a sequência é que, aqui a gente chamaria de locução expletiva. Apareceu o é que, a gente chama de locução expletiva. Apareceu só o quezinho, esse que a gente pode tirar, a gente chama de partícula expletiva ou de realce. Serve tão somente para dar uma ênfase maior. Fechou? Vamos para o próximo? Até aqui tá tranquilo? Tudo bem contigo? Sem problemas? Vamos para o próximo. Olha só. Que maravilhoso é ter você aqui. Qual é o quinto emprego ou a quinta função do nosso quezinho que aparece aí para ti? É o que? Advérbio. Quando que o que vai ser utilizado como advérbio? Ele vai ser utilizado como o famoso advérbio de grau ou intensidade, que é aquele quezinho, ó, que a gente pode substituir pela palavra muito. Muito ou muita, tá? Então, olha só,
Que maravilhoso é ter você por aqui, né? Então, olha só, é muito maravilhoso ter você por aqui. Que maravilhoso é ter você por aqui. Esse quezinho é um que advérbio. Por quê? Porque ele tem um valor de muito, percebam? Olha só, ele está modificando qual palavra? Maravilhoso. De repente, lá nos teus estudos, ó, vamos puxar um pouquinho aí lá na cabeça, tu lembra que um dia tu estudou uma coisa chamada advérbio e que te disseram que advérbio é uma palavra invariável, que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Lembra disso? Então, esse quezinho é advérbio justamente porque ele está indicando uma circunstância de intensidade, modificando a palavra maravilhoso. O que é maravilhoso? Um adjetivo. Perfeito? Vamos pegar outro exemplo? Olha só. Que bonita a sua roupa. Eu sei, na tua cabeça veio a sequência da música do Chaves, né? Que roupinha muito louca, eu sei, né? Nela é tudo remendado e assim vai. Muito bem, mas olha só, quando eu falo assim, ó, que bonita a sua roupa, qual é a função, qual é o emprego desse que? Esse que está sendo utilizado como substantivo? Não, com certeza não. Ele está sendo utilizado como interjeição? Também não. Olha só, que bonita sua roupa. Eu não poderia falar muito bonita a sua roupa, sim ou não? Sim, poderia. Se esse quezinho tem o valor de muito, é porque na verdade ele é o quê? Ele é um advérbio. E percebe que ele está modificando bonita, né? Que bonita. Bonita é adjetivo. Por isso que de fato esse que é um advérbio. Fechou? Bom, sexta função ou sexto emprego do que? Vamos lá, meu velho, olha só. Aqui, uma função que merece destaque é o que pronome, como aparece aí para ti no materialzinho pronome. Na verdade, a função pronominal do que tem mais de uma, porque o que pronome ele pode ser pronome interrogativo, pode ser um pronome indefinido, mas com certeza o pronome mais importante, que é aquele que tu tem que esperar para a tua prova, é justamente o quezinho pronome relativo. Por que isso, Marques? Porque em termos de análise sintática, lá na parte de orações, o que pronome relativo é aquele que introduz uma oração adjetiva. E aí eles vão perguntar para ti se o que da linha 17, que introduz uma oração adjetiva e é, portanto, um pronome relativo, exerce a mesma função que o que da linha 19. Só que o que da linha 19 é uma conjunção integrante, ou seja, ele vai introduzir uma oração substantiva. E então, gente, olha só, é de extrema importância que tu lembre disso aqui, que tu lembre o que é pronome relativo. Tá, mas Marques, olha só, eu não lembro do pronome relativo o que? Claro que lembro, tu usa isso aqui todo dia, tá? Quer ver uma coisa? Olha só, os jogadores que foram convocados já se apresentaram. Esse quezinho aqui, eu tenho certeza absoluta que ele é um pronome relativo. De repente tu vai perguntar assim, Marques, como é que eu tenho certeza que ele é pronome relativo? Tu tens a certeza de que ele é um pronome relativo porque esse quezinho aqui, ele retoma jogadores. Esse quezinho aqui, ó, tu pode substituir pela expressão os quais. Ah, Marques, o pronome relativo que é aquele que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais? Exatamente. O que pronome relativo é aquele que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Não só posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, como ele tem por função retomar o termo antecedente. Então, ó, os jogadores que foram convocados, os jogadores os quais foram convocados já se apresentaram. Aqui introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que a oração adjetiva ela pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva é sem vírgulas, explicativa é virgulada. Mas isso é assunto para análise sintática, que não é o momento agora. Agora a gente está trabalhando diretamente com as funções do que e do se. Fechou? Então o quezinho pronome relativo é aquele que retoma um termo antecedente jogando na oração consequente e eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Fechou? Vamos para a próxima. Olha só. Próxima função do que? Sétima função ou emprego do que? É o quezinho conjunção. Bom, aí toma cuidado, porque aí no teu material eu coloquei tão somente conjunção, certo? Olha só, tu vai ter que dividir, porque na verdade o que é conjunção pode ser também, tem mais de um valor, tá, de nexo aqui, mais de um valor de elemento de coesão. Mas Marcos, tu acabou de falar conjunção, por que tu trocou as palavras agora? Pessoal, lembra que conjunção, elemento de coesão,
nexo, conectivo, síndeto, tudo a mesma coisa. Marques, por que eles fazem isso com a gente? Eu também não sei, tá? Mas enfim, é tudo a mesma coisa. Elemento de coesão, conectivo, nexo, conjunção e síndeto, tá, pessoal? Bom, olha só. Então te liga aqui, meu velho. Vamos lá. Conjunção, olha aqui, ó, tu vai dividir em várias partes. O quezinho conjunção pode ser uma conjunção explicativa, uma conjunção final, uma conjunção consecutiva, comparativa, conjunção integrante. Aliás, na conjunção integrante, olha aqui, ó, vamos colocar um coração, tá? Tem que colocar um coração, né? Ó, vou até preencher. Não estou gostando muito dessas cores aqui, ó, porque tá azul, preto e branco. Eu não tinha me dado conta disso, mas tudo bem, faltou um vermelho aqui, né? Mas vamos lá, olha só. Então, ó, aqui a gente vai colocar um coração, já te explico o porquê, e causal. Tá? Então, vamos de novo, que é conjunção explicativa, final, consecutiva, comparativa, integrante, causal. Mais do que decorar, tu tem que entender. Eu quero que tu entenda. Quando que ele é explicativo, quando que ele é final, quando que ele é consecutivo, tem que entender, não adianta tão somente sair decorando. Português, foi-se o tempo que a gente tinha que sair decorando um monte de coisa, tá, pessoal? Aliás, se tu sair decorando não vai entender, pode ter certeza, né? Tem que entender. Olha só, e tem como? Claro que tem, tudo isso aqui tem um sentido, tudo isso aqui tem um porquê. Vamos começar pelo que é explicativo? Vamos, olha só. Não chores, vírgula, que a vida é bela. Vamos lá, esse quezinho aqui, ó, é um nexo ou uma conjunção explicativa. Marques, como é que eu tenho certeza absoluta que aquele que ele é explicativo? De repente, alguém te diria assim, ó, é porque esse que é igual a porquê. E o porquê é explicativo. Vamos parar um pouquinho, olha só. Quer ver uma coisa? Vem para esse aqui, ó. Saio daqui a pouco, que parou de chover. Eu não poderia trocar esse que pelo mesmo porquê? Ó, saio daqui a pouco, porque parou de chover. Poderia, sim ou não? Poderia, mas percebam, esse que eu coloquei lá do lado de causal. E esse que eu coloquei onde? Explicativo. Não, então tem algum problema, com certeza. Olha só, não é, eu vou trocar o que pelo porquê, ele é explicativo, eu vou trocar o que pelo porquê, ele é causal. Não existe isso. Senão daria problema. Ó, aqui eu posso trocar pelo porquê, aqui sim, também posso trocar pelo porquê. E aí eles vão te perguntar assim, ó, a palavra que, linha 23 do texto, exerce a mesma função que a palavra que, linha 17 do texto, é a mesma função. Aí o cara que vai por esse macete de trocar pelo porquê vai dizer que sim. Não, eu posso trocar pelo porquê, aí coloca que sim, acabou de perder uma questão. Não é a mesma função. Nos dois casos eu posso substituir pelo porquê, mas não é a mesma função. Tá, mas ô Marques, então me ajuda aí, vamos comparar já de cara esses dois, por que não é a mesma função? Tá, vamos lá, olha só. Te liga assim, ó, o que ou o próprio porquê, essa questão poderia ser em função do porquê também, tá? O porquê linha 17 exerce a mesma função que o porquê da linha 23? Não, são funções diferentes. Por que isso? Vamos lá, olha só. O que eu tenho antes desse quezinho aqui, ó? Eu tenho não chores. Muito bem. Sempre que antes do que ou antes do porquê aparecer a seguinte ideia: O, P, H e D. Tá? Sempre que antes do que ou do porquê aparecer a ideia de O, P, H, D, aquele que é explicativo ou o porquê é explicativo. Aí vai dizer, Marcos, tu não me ensinou nada, tá? Agora eu vou te ensinar. Olha só, o que é OPHD, gente? Anota aí bonitinho, ó. Ordem, pedido, hipótese ou desejo. Sempre que antes do meu porquê ou antes do meu que aparecer a ideia de ordem, pedido, hipótese ou desejo, é porque este que ou este porquê é explicativo. Tranquilo? Vamos de novo? Então, olha só, o que é não chores? Não chores, o que é isso? É um pedido. Uma ordem seria um pouquinho mais duro, né? Tá? É um pedido, tá? Um desejo, de repente. Sempre que eu tiver a ideia ou de ordem, ou de pedido, ou de hipótese, ou de desejo, esse quezinho, esse porquê é explicativo. Simples assim. Agora, quer ver? Vem pra cá. Saio daqui a pouco. Saio daqui a pouco. Eu estou na dúvida se aquele que é explicativo ou causal.
Será que ele é explicativo? Será que ele é causal? Será que aquele porquê é explicativo? Será que é causal? O que eu faço? Veja o que vem antes. Olha só. Saio daqui a pouco. Vou lá, vou te perguntar. Saio daqui a pouco. Isso aqui é uma ordem? Não, eu estou falando eu saio. Não é saia, é outra coisa. É saio. Saio daqui a pouco. Não é ordem. Muito bem. Isso aqui é um pedido? Não, eu estou te afirmando isso. Ó. Saio daqui a pouco. Tá? É uma hipótese? Também não é hipótese, é uma afirmação. Eu estou te afirmando, saio daqui a pouco. É um desejo? Não, não é desejo, é uma afirmação. Meu velho, se isso aqui não é nem ordem, nem pedido, nem hipótese, nem desejo, em outras palavras, se eu não tenho aqui ó, o OPHD, é porque este porquê aqui não pode ser explicativo. Consequentemente, ele é causal. Por isso que esse quezinho também é causal. E vocês querem ver como eu tenho uma relação de causa e consequência? Olha só, saiu daqui a pouco, o que parou, deixa eu ver, tá? Então, qual é a relação de consequência aqui? Qual é o resultado? O resultado é eu sair daqui a pouco, tá? Qual é a causa geradora disso? A causa que gera o eu sair daqui a pouco é justamente o fato de parar de chover. Onde é que está o meu quê? O meu quê está justamente introduzindo a ideia de causa, por isso que ele é causal. Mas olha como fica mais fácil, vai por eliminação, vê se o que vem antes é o OPHD ou não. Se tem o OPHD, beleza, tu sabe que ele é explicativo. Não tem o OPHD, tu sabe que ele é causal. Beleza? Vamos colocar só uma cereja em cima desse bolo agora. Isso aqui já é questão que cai direto. E tu pode ter certeza, tem uma galera que já derrapa aqui. Agora eu vou te dar a cereja do bolo. A cereja do bolo, olha só. Qual é a cereja do bolo? É a vírgula. Eles vão perguntar para ti se a vírgula da linha 17 é obrigatória. Eles vão perguntar se a vírgula da linha 23 é obrigatória. É isso que eles vão perguntar para ti. Ah, Marques, eu acho que nos dois casos a vírgula é obrigatória. Legal, tá errado, tá? Por quê, pessoal? A vírgula da linha 23 aqui, ó, coloca, ela é facultativa. Em outras palavras, ela é opcional. E essa vírgula aqui é obrigatória. Vírgula obrigatória, vírgula facultativa. Qual é o pressuposto? Anota aí, puxa uma setinha e coloca assim, ó. A vírgula que antecede o que ou o porquê, tá? Então a vírgula que antecede o que ou o porquê explicativo é obrigatória. Vamos de novo, a vírgula que antecede o que ou o porquê explicativo é obrigatória. Agora, e aqui, qual é a observação? A vírgula que antecede o que ou o porquê causal é facultativa. Vamos de novo, a vírgula que antecede o que ou o porquê, né, causal é facultativa, ela é opcional. Te ligou na importância de diferenciar a função do que? Se o que é explicativo, vírgula obrigatória. Se o que é causal, vírgula facultativa. E é isso que eles perguntam na hora da prova. Fechou? Muito bem. O próximo que é o quezinho conjunção ainda, mas o que final. Como eu falei para você, né? Ele é um mero coadjuvante, assim como o que consecutivo, comparativo. Esse aqui é importante também, o que tem coração. Né? Tudo que tem coração é importante. Então, olha só. Final, ele fez um sinal que ficássemos, ela fez um sinal que ficássemos calados. Olha só, saiu uma coisa, agora sim, né? Pelo amor de Deus, né? Tá, saiu um traço em cima do calado ali, olha ali, ó. Ela fez um sinal que ficássemos calados. Então, esse quezinho aqui, ó, esse quezinho, ele é um nexo final. Por que ele é um nexo final? Ela fez um sinal, ó, para que ficássemos calados. Ó, ela fez um sinal a fim de que ficássemos calados. Então percebam que esse quezinho aqui, ó, ele tem o valor de para que ou ainda a fim de que. Então, sempre que o meu que tiver o valor de a fim de, ou a fim de que, ou ainda para, ou para que, ele vai ser um nexo final. Por que a gente fala nexo final? Porque ele indica uma finalidade. Aí é que tá. Então, qual foi a finalidade dela fazer o sinal? Justamente que ficássemos calados. Mais uma perguntinha, olha só.
Poderia eu colocar uma vírgula antes desse quezinho? Poderia eu colocar uma vírgula antes do que final? Sim ou não? Sim, poderia. Essa vírgula ela é o que? Facultativa. Ela é opcional. Cuida, eu não sou obrigado a colocar. Eu posso. Então vamos deixar aqui entre parênteses. Tranquilo? Fechou? Então tá, ó, ela fez um sinal para que ficássemos calados, né? Nexo consecutivo ou conjunção consecutiva. Ó, é tão delicada que a todos encanta. Quando que esse quezinho aqui vai ser um nexo consecutivo? Marcos, o que seria consecutivo, né? É porque ele está ligado, está atrelado a uma ação. Então, na verdade, aqui tu está falando de um resultado. Resultado, essa que é a ideia. Aliás, dica, quando que o que vai ser consecutivo? Quando ele vier precedido por tal, por tão ou por tanto. Só cuida, tá? Que na verdade o nexo é o que? Tem gente que diz assim, ah, nexo consecutivo, tão que, tal que, tanto que. Não, 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 não. Não é tal que, não é tão que, não é tanto que. O nexo é o que? Só o que? Nexo consecutivo. Que? Só que é aquele quezinho ó, que vem precedido pelo tal, pelo tão ou pelo tanto. Ele não faz, o tal, tão e tanto não faz parte do nexo, não faz parte da conjunção. Por que isso, Marcos? Porque ele vai estar lá na oração principal, ó. Ela é tão delicada, né? Ou é tão delicada. Tá aqui, ó. Tá? Faz parte da oração principal. O que introduz a oração subordinada, no caso, que isso aí tu estuda lá na parte de orações, né? O que introduz a oração subordinada adverbial consecutiva é justamente o que? Tá? Então cuidado, o que é consecutivo é aquele precedido por tal, tão ou tanto. Mas o nexo não é tal que, não é tão que e não é tanto que. É só um quezinho. Tá? Então ó, ela é tão delicada que a todos encanta. Tu tem uma ideia ali de resultado, né? Tá? Então, ó, qual é o resultado dela ser tão delicada? Encantar todos. Ah, Marcos, me dá um exemplo aí disso. Jennifer Aniston, né? Lembra da Jennifer Aniston, a Rachel dos Friends, né? Ex-mulher do Brad Pitt. Aliás, jamais teria feito a troca, mas enfim, né? Tá? A Jennifer Aniston, ali, ó, é tão delicado que a todos encanta. Depois, nexo comparativo, barbado, como o próprio nome já diz, olha só, nexo comparativo, ele vai fazer o quê? Uma comparação. Uma comparação, olha aqui, ó, sou mais alto que meu irmão, né? Fica muito implícita essa ideia de comparação. Por isso que eu falei para vocês, normalmente esses quezinhos aqui são quês coadjuvantes. Os mais importantes são aqueles que eles podem comparar. Então tu vai ter ali um que explicativo, um que causal, pode ter a questão da vírgula em função desse que, por isso é muito importante. Agora, o último quezinho aqui, pessoal, que eu coloquei um coração, é justamente o que conjunção integrante. Vamos voltar um pouquinho? Lembra do que pronome relativo? Agora, a comparação vai ser desse que com esse que. Tá? Eles vão perguntar, por exemplo, se o que da linha 17 exerce a mesma função... Opa, quase caí. Não tem problema. Tá? Que o que da linha 17, tá? Se ele exerce ou não a mesma função que o quezinho da linha 42. Vamos colocar aqui. Né? Professor, essa hora já está quase caindo, derrubando os caras. Tem problema. Então, olha só lhes peço que sejam mais atenciosos. Ó, esse exemplo é para mim, né? O cara fica tropeçando na sala, tá? Então, ó, só lhes peço que sejam mais atenciosos. Será que esse que da linha 42 exerce a mesma função que esse que da linha 17? Bah, Marques, com certeza não. Por que não? Ah, porque esse aqui tu me disse que era pronome relativo, esse aqui tu já chamou de conjunção integrante, então não é. Bom, raciocínio lógico, muito bom. Agora, me dá um motivo. Por que de fato exercem funções diferentes? Como é que tu tem certeza que esse aqui é pronome relativo? Porque a gente pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, show de bola. Tenta fazer isso aqui, olha só lhes peço os quais sejam mais atenciosos. Faz sentido isso? Com certeza não. Eu não posso substituir esse que, o que é conjunção integrante não pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Marques, por que o que é pronome relativo eu consigo substituir por o qual, a qual, os quais, as quais? Porque tudo isso, o qual, a qual, os quais, as quais, também é pronome relativo.
por isso que eu consigo fazer a substituição. Agora, esse que não é pronome relativo. Então, só aqui tu já respondeu a questão. Não, são funções diferentes. Tá, mas agora, vamos imaginar o seguinte, uma questão de 3 assertivas, e ele diz assim para ti, o que da linha 42 é uma conjunção integrante. Agora eu tenho que saber identificar. Pô, será que de fato é conjunção integrante? Ah, não é tão somente pelo fato de eu não conseguir substituir pelo qual, que ele não será pronome relativo e vai ser qualquer outra coisa que não pronome relativo, tá? Não consegui substituir pelo qual, tá? Eu já excluí pronome relativo, beleza. Mas olha só tudo que ele ainda pode ser. Então perceba, não é assim, né? Ah, não é pronome relativo, é conjunção integrante, calma, vamos analisar. Olha só lhes peço que sejam mais atenciosos. Lembra um pouquinho de análise sintática? Lembra quando estudou sujeito, objeto direto, objeto indireto e assim vai? Muito bem. Se tu não lembra muito disso, vou te dar uma dica, olha só. Lá na análise sintática interna, que a gente chama também de funções sintáticas, a gente estuda o sujeito, o ser que pratica a ação verbal. Não gosto muito dessa definição, tá? Mas enfim, a definição clássica é essa, né? O ser que pratica a ação verbal, né? O ser a respeito do qual se fala alguma coisa. Objeto direto e objeto indireto, lembra? Só vou pegar essas 3, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Então são palavras ou grupos de palavras que complementam o meu verbo. Marcos, me dá um exemplo do eu comprei um carro novo. Quem comprou? Eu. Eu é o sujeito, pratica a ação. Comprei, né? O verbo, tá? Agora, comprei o quê? Qual seria a resposta? Um carro novo. Um carro novo não complementa o meu verbo? Sim, então um carro novo é meu objeto. A grande dúvida é, ele é um objeto direto ou indireto? Um carro novo. Tu já sabe que ele é objeto porque ele complementa o verbo, então ele é objeto. Agora, direto ou indireto? Ele é direto. Por que ele é direto? Porque não tem uma coisa chamada preposição. Ele não é introduzido por preposição, então ele é objeto direto. Comprei um carro novo. Tá? Comprei aquele carro. Quem é que comprou? Eu. Comprei o quê? Aquele carro. Aquele carro é o quê? Objeto direto, não é introduzido por preposição. Agora, eu preciso de um carro novo. Eu preciso de um carro novo. Quem precisa? Eu, sujeito da oração. Tá? Quem pratica a ação do verbo. Muito bem. Preciso de quê? De quê? Resposta. De um carro novo. Percebe que o de um carro novo, ele complementa o verbo, sim ou não? Sim, e agora ele é introduzido pelo quê? Pelo de, que é uma preposição. Então ele é um objeto indireto. Marques, por que tu resgatou essas funções? Porque a conjunção integrante, ela vai introduzir aquilo que a gente chama de oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva, ela exerce uma FS. Ela é a oração que exerce uma função sintática de sujeito, de objeto direto, objeto indireto e assim vai. São 6, tá? Mas de novo, como a minha ideia aqui é só falar um pouquinho dos ques, tá? Esse quesinho conjunção integrante vai sempre introduzir isso aqui, ó. Uma oração que exerce função de sujeito, uma oração que exerce função de objeto direto, indireto e assim vai. Então, olha só. Só lhes peço que sejam mais atenciosos. Quem é que pede aqui? Eu, né? Tá elíptico ali, tá subentendido, mas o sujeito é eu, ó. Eu só peço, né? Então, ó, só lhes peço. Peço a quem? Peço a eles, né? Que sejam mais atenciosos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, olha só. Só lhes peço, tá? Quem pede? Eu. Peço o quê? Peço o quê? Resposta. Que sejam mais atenciosos. Tudo isso aqui, ó, que sejam mais atenciosos, é o complemento do pedir. Quer ver? Ó, só lhes peço uma coisa. Só lhes peço uma coisa. Quem pede? Eu. Peço o quê? Uma coisa. Objeto direto. Só lhes peço o quê? Um carro novo. Quem pede? Eu. Peço o quê? Um carro novo. Objeto direto. Só lhes peço o quê? Que sejam mais atenciosos. Que sejam mais atenciosos é teu objeto direto. Complemento do verbo pedir. Só que dentro do meu objeto direto agora eu tenho sejam, que é um verbo.
Vamos lembrar um pouquinho. A frase que possui verbo nós chamamos de quê? De oração. Então percebam que sejam mais atenciosos é uma oração que exerce função de objeto direto. A conjunção integrante, que é aquela que vai introduzir uma oração subordinada substantiva, que é aquela que exerce função sintática. Como nós vimos aqui, então, ó, só lhes peço que sejam mais atenciosos. Quem pede? Eu, meu sujeito. Peço o quê? Que sejam mais atenciosos. Como nós vimos, tudo isso aqui é o objeto direto. Só que dentro do nosso objeto direto tem verbo. Se tem verbo, isso aqui é uma oração. Oração que exerce função sintática. Oração subordinada substantiva. Sempre que eu tiver um quezinho introduzindo uma oração subordinada substantiva, a esse quezinho nós daremos o nome de conjunção integrante. Tem um macetezinho aqui que a gente faz, que é o seguinte: tu quer ver se de fato aquele que é conjunção integrante está introduzindo uma oração subordinada substantiva? Primeiro, tu vai ver que aquele que a gente não pode substituir pelo qual. Ó, né? Lembra? Só lhes peçam os quais sejam mais atenciosos. Não faz sentido. E o segundo macetezinho é tu tirar toda a oração substantiva, toda a oração introduzida pelo que conjunção integrante e colocar a palavrinha isso no lugar. Tira toda a oração e coloca isso. Isso e suas variáveis. Isso, disso, nisso, etc. Como assim, Marcos? Olha só. Só lhes peço o que? Resposta. Tira toda a oração e coloca isso. Ó. Só lhes peço isso. Tá ali, tá? Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Beleza? Ó, mais uma dica de quem gosta muito de ti. Dá uma olhadinha, dá uma lidinha bem na parte de orações. Não só as orações substantivas, né? As orações adjetivas, orações subordinadas adverbiais, todas elas. A parte de análise sintática na língua portuguesa ela é muito recorrente em prova e ela é de extrema importância para os teus estudos. Fechou? Então, olha só, terminamos aqui, nesse primeiro momento, as funções do que?